Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade. Basta buscar por Talk, número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o convite para que conheçam também o nosso canal no YouTube. Até então, o YouTube era usado apenas como repositório para os episódios do nosso programa, mas desde janeiro desse ano a gente tem produzido conteúdo em vídeo, conteúdo específico para o YouTube, portanto sempre vale a pena que vocês deem uma conferida no que a gente produz por lá. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente produz por aqui, são as mesmas temáticas, os mesmos tópicos, a mesma abordagem, só que no formato em vídeo. Fica o meu convite. Talk to Biz no YouTube. Vídeos novos toda semana. E hoje nós vamos falar sobre ponto ótimo, saturação e estagnação de um mercado. Quais são os caminhos e quais são as abordagens mais comuns quando um mercado chega nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário. Eu vou usar como gancho o tópico do nosso programa na semana passada, onde eu conversei com o nosso amigo Renan Peixoto. Nós tivemos uma edição do Talk to Biz Tech, Talk to Biz número 120, publicado na semana passada, onde nós falamos sobre a hipercompetição no streaming, tendo como ponto de partida a situação atual da Netflix, empresa pioneira no streaming de vídeo, que desbravou esse mercado, se consolidou, passou por um crescimento muito grande e que agora vem dando alguns sinais de que, de fato, a empresa estaria tendo alguma dificuldade para continuar naquele ritmo de crescimento que era o seu ritmo habitual. E isso se deve muito a quê? Agora a Netflix tem muita concorrência, então é óbvio que enquanto ela desbravou um mercado sozinha, ela tinha um ritmo de crescimento muito mais acelerado. Mas nos últimos 2-3 anos esse mercado mudou radicalmente e se saturou de certa maneira, porque a gente tem uma série de outros concorrentes, pelo menos mais uns 3 ou 4 ali, que são efetivamente muito fortes, e outras dezenas de pequenos concorrentes que cada um vai contribuindo para dar essa taxa de ocupação bem maior do mercado e, de certa maneira, aí corroendo a facilidade que o player original, que o pioneiro nesse sentido, que era a Netflix, tinha para obter e captar novos clientes. Eu vou usar esse exemplo do mercado de streaming para a gente discutir um pouquinho essa questão de qual é o ponto ótimo de um mercado, até que ponto ele ainda é considerado um mercado atraente, em que momento ele pode ser considerado já um mercado em saturação e quando é que a gente percebe que ele está já em estagnação e potencialmente daí por diante em declínio. E principalmente quais são as principais abordagens a serem utilizadas em cada uma dessas etapas. Vamos começar falando um pouquinho da história da Netflix, até para a gente poder contextualizar e recapitular alguns aspectos, algumas etapas desse desenvolvimento. A Netflix começou em 1997 como uma empresa de aluguel de DVDs. Então ela se posicionava já como uma alternativa às locadoras tradicionais, principalmente a Blockbuster, que era uma super rede que dominava esse mercado naquela época, porque ela permitia que os usuários, os clientes, recebessem o DVD em casa e que eles pudessem ficar por um longo período de tempo com os discos dos filmes, não tendo aquela pressa de devolução, não tendo a questão da multa. Então ela sempre focou na parte de conveniência. Enquanto as locadoras nos moldes tradicionais, elas estabeleciam os prazos, você pagava por dia, na Netflix o modelo inicial era que você não pagasse por dia, mas você pagasse um valor fixo para ficar
com aquele filme por uma grande quantidade de dias, e aí você poderia ver no seu ritmo, ver, rever quantas vezes fosse necessário, e não ficaria tão pressionado por prazos, por políticas de multas e por aí vai. Olhando por essa perspectiva da conveniência, foi mais ou menos em 2007, ou cerca de 10 anos depois que a companhia foi fundada, que eles começaram a apostar no streaming de vídeo, que naquela época ainda era algo totalmente inovador. Obviamente que você não tinha infraestrutura e capacidade de banda como se tem hoje. Então a Netflix começou em 2007 nos Estados Unidos, em 2010 ela chega ao Canadá, foi o primeiro país fora do seu território onde ela disponibilizou o serviço, e daí ela começou a sua expansão mundial. Se eu não estou enganado, por volta de 2011, 2012, a Netflix chega ao Brasil, e a proposta, sempre ligada ao campo da conveniência, era muito inovadora. Não é? Era o quê? É oferecer um catálogo gigantesco de filmes onde você paga uma mensalidade e você acessa o que você quiser, assiste quando quiser, pausa, volta, assiste de novo, sem ter que pagar nenhuma taxa adicional por isso. Você pagava apenas sua mensalidade e tem acesso a todo esse imenso catálogo. Portanto, baseado nessa proposta de valor ligada à conveniência e à facilidade para o usuário, a Netflix despontou e logo ela se tornou uma empresa gigante, presente aí em mais de uma centena de países. Se eu não estou enganado, hoje são mais de 150 países que têm acesso à sua plataforma. Só que de lá para cá, estamos em 2022, então a gente pode contabilizar aí mais ou menos 12 a 15 anos desde o lançamento do streaming. Se a gente contar de 2007 para cá, muita coisa mudou. A Netflix foi pioneira, e ela realmente manteve essa proposta de grande catálogo para que as pessoas acessassem o que quisessem, mas com o tempo ela foi mudando o seu modelo de negócios, entendendo que ela tinha que pagar royalties, tinha que pagar direitos autorais a uma série de produtoras, distribuidoras, e ela começou a ver que ela poderia fazer muito dinheiro criando as suas próprias propriedades intelectuais. Então, em meados aí da década de 2010, ela começou a se posicionar cada vez mais como produtora de conteúdo, como um grande estúdio, como uma grande empresa voltada para desenvolvimento e criação de conteúdo. E daí ela começou a investir mais nas suas próprias propriedades intelectuais, nos seus próprios seriados, filmes, nos seus próprios personagens, e nessa tocada ela vem até hoje. E até então sempre com um ritmo de crescimento muito forte, sempre anunciando novas produções, sempre anunciando novas funcionalidades, enfim, a empresa vinha num ciclo positivo. E aí vamos fazer a correlação disso com o período de mercado. Você tinha ali um mercado que passou por uma fase introdutória, então a gente pode considerar ali aqueles primeiros anos, de 5 a 10 anos, onde ela está introduzindo esse produto no mercado. Depois esse mercado passa a um ritmo de crescimento mais acelerado, que é o momento ali, possivelmente por volta de 2014 a 2015, onde você começa a ter mais e mais Smart TVs, e aí não só o público entusiasta, como eu, por exemplo, logo que a Netflix chegou aqui no Brasil, eu assinei, porque eu acredito muito nesse modelo de negócios, nessa proposta de valor, mas a partir ali de 2014 para 2015, ela começa a ter uma adesão cada vez maior em outros perfis de público, a galera que está migrando dos canais convencionais ou da TV por assinatura e está com uma Smart TV em casa e quer ter essa praticidade. Então você tem ali um período de crescimento bastante acelerado e, obviamente, esse crescimento proporciona que a empresa tenha mais dinheiro, mais capital disponível para fazer seus investimentos. E aí é aquilo, ela lançando série, lançando filme, um sucesso atrás do outro. De 2016, 2017 em diante, a gente já começa a ver uma perda de fôlego, no sentido de não conseguir emplacar, no caso a Netflix, não conseguir emplacar mais tantos sucessos, embora ela ainda tenha seus blockbusters, ainda tenha seus seriados que fazem muito sucesso, mas obviamente ela começa a sentir uma dificuldade natural. E por outro lado, você começa a ter a presença de outros concorrentes. HBO, Amazon Prime, que começa ali devagarzinho também, e mais recentemente a Disney, como players de grande porte. E, paralelamente, regionalmente, você tem ali players mais locais que também começam a oferecer seus serviços e garantir essa maior taxa de ocupação do mercado. Então a gente passa por um período de crescimento e a gente chega numa fase em que esse mercado ele começa a entrar em maturação.
E aí a grande questão, que foi o papo que eu tive na semana passada com o nosso amigo Renan Peixoto, é até que ponto esse mercado ainda aguenta crescer? Será que tem mais espaço para crescimento? Ou será que esse mercado já chegou num ponto de saturação? E aí a gente tem indicativos para isso, Netflix perdendo assinantes, tendo uma dificuldade para ampliar sua base, apesar dos esforços que ela tem feito em relação a lançamentos, a desenvolvimento de novas propriedades intelectuais, de filmes, de seriados e por aí vai. Será que esse gargalo também se daria? E aí são possibilidades que a gente levantou. Será que esse mercado chegou, como possibilidade 1, será que esse mercado chegou num ponto de saturação, onde eu já tenho uma taxa de ocupação que não tende a crescer, porque a galera que ficou de fora talvez tenha um outro perfil, seja uma galera mais agarrada aos modelos tradicionais de mídia? Ou será que o gargalo, por acaso, é de ordem criativa? Óbvio que com todo mundo trabalhando, porque hoje você tem Apple, você tem Peacock, você tem lá nos Estados Unidos Hulu, você tem muita gente, você tem Paramount, você tem Stars, você tem muita gente produzindo conteúdo. Será que tudo isso que está sendo produzido chega a um ponto tal de saturação que, óbvio, que você não tem mais tantas produções de qualidade? Acho que a própria Netflix, né, que tinha os seriados impactantes, isso com o tempo também se perdeu. Esse gargalo criativo poderia explicar também uma parte desse movimento aí de consolidação. Então a galera já não quer mais ter todos os serviços, uma hora assina um, outra hora sai e assina outro. Ou então, isso poderia ser, como terceira hipótese que nós levantamos também no episódio passado, poderia ser um gargalo no próprio modelo de negócios. Ora, se eu tenho um serviço de streaming que não produz e simplesmente disponibiliza e se remunera com assinaturas, é uma coisa, é um modelo. A partir do momento que eu passo a me comportar como um grande estúdio e eu faço investimentos vultuosos, tanto em seriados quanto em filmes, talvez esse modelo baseado apenas na assinatura não seja suficiente para sustentar toda essa brincadeira. Porque até um ponto que nós levantamos na semana passada, se eu comparar com a principal concorrente que a Netflix tem hoje, que é a Disney, quando ela lança filme, ela faz lançamento também nos cinemas. Ou seja, ela tem um outro canal de dispensação desse conteúdo e que gera receita. E dependendo de como foi esse lançamento, só a dispensação no canal cinema já pode ser suficiente para pagar toda aquela produção. Logo, essa produção não precisa ser bancada pelo valor das assinaturas. Então são três possibilidades, a gente não vai discutir aqui qual que é mais responsável ou menos responsável pela situação atual, porque eu entendo que todas elas, de certa maneira, colaboram. E aí a gente tem que pensar também que as movimentações anunciadas por boa parte desses players de reajustar assinaturas, de ser mais rígido com o controle de distribuição de senhas, de compartilhamento de senhas, de em muitas situações se mostrarem mais impacientes com produções que não geram um retorno, não geram um resultado imediato e algumas coisas serem canceladas com muita rapidez, isso já mostra claramente que esse mercado pode estar saindo daquela fase de ascensão, de movimento ascendente, ali, de crescimento em ritmo acelerado para entrar num processo de consolidação e de maior maturidade, onde aí, obviamente, a perspectiva para inovar, a disposição para inovar dessas empresas acaba reduzindo e elas passam a ter outras prioridades. E aí eu acho que isso é um ponto para a gente discutir, porque quando a gente está na fase da introdução, por exemplo, e quando eu passo por um crescimento rápido, a postura da empresa que está surfando essa onda vai ser muito diferente. Ela vai ampliar, ela vai expandir, ela vai criar novas coisas, ela vai buscar inovar, onde a empresa está correndo para ocupar esses espaços e para oferecer cada vez mais, para abraçar a maior fatia de mercado possível. Então você tem investimentos também vultuosos, mas o mercado está em movimentação ascendente, ele está crescendo. Quando a gente entra nessa fase de consolidação, e aí como eu disse para vocês, em cada uma dessas fases, isso tem um impacto, é claro, na orientação estratégica que a empresa tem, aí as prioridades também começam a mudar. Nesse tipo de cenário, a estratégia passa a ser mais na manutenção, eu passo a ter uma estratégia mais conservadora, no sentido de assegurar posições, manter a participação que eu tenho de mercado,
ou numa situação até pior, adquirindo uma postura mais extrativista, no sentido de que a empresa já delimitou ali um campo de atuação, ela já ocupou um espaço e agora os executivos vão pensar em como tirar o maior proveito daquilo ali, daquela estrutura que já foi montada. Logo, esses camaradas vão começar a endurecer as políticas, e isso pode ser uma das explicações para se ter reajuste ou se ter um controle maior ou uma preocupação maior com uma série de mecânicas de compartilhamento, por exemplo, porque aí eu preciso fazer com que aquele modelo que já está constituído, e eu não estou vendo muitas possibilidades dele ter outros espaços de crescimento, eu preciso fazer com que aquele modelo gere o melhor retorno possível. A gente não vai entrar aqui na discussão sobre a visão meramente financista do mercado, mas é claro que para uma empresa de capital aberto essa pressão é muito maior, porque os acionistas querem ver ali, o mercado acaba pressionando para que a empresa esteja sempre numa movimentação ascendente. E se ela começa a dar sinais de engasgo, e qualquer sinal, dos menores até outros que nos últimos meses se tornaram mais evidentes, como a postura da empresa em alguns momentos e até a demissão de funcionários, obviamente você tem uma retração ali das expectativas. Por isso a empresa tenta adotar uma postura mais extrativista ou uma postura mais conservadora, onde eu tento assegurar minha posição atual, manter o que eu já tenho de estrutura constituída e tirar o melhor proveito daquilo, para que eu garanta bons resultados para os meus acionistas e isso consiga reverter uma eventual perda de expectativa ou redução das expectativas que o mercado tenha em relação ao meu negócio. Então a gente poderia dizer que sim, o mercado pode estar chegando a um ponto de saturação. Até que ponto esse mercado aguenta novos players, novos competidores, novas plataformas, todo mundo produzindo série, todo mundo produzindo filme, e aí você vai querer ver um filme de um, tem que assinar um canal, mas no final das contas você tem que assinar 10 serviços para ter acesso a tudo, e aí você cai no mesmo problema que era a TV por assinatura convencional. Mas há também uma questão de gargalo criativo. Boa parte dessas novas produções não são suficientes para engajar verdadeiramente o público, e quando eu falo engajar, eu vou ser muito direto aqui, que nesse sentido essas empresas precisam fazer com que as produções tragam novos assinantes. As produções que estão sendo feitas com investimento altíssimo, mas que apenas entretêm os assinantes atuais, os assinantes que já estão na plataforma, isso é uma coisa. Agora, possivelmente isso não vai ser suficiente para pagar todo o investimento feito se eu não conseguir trazer novos assinantes. E aí, os números que a própria Netflix anunciou falavam aí, nesse primeiro semestre, de uma perda que pode chegar a superar a casa de 1 milhão de assinantes que deixaram a plataforma. A gente sabe que tem a questão da guerra da Ucrânia, o boicote à Rússia, tudo isso também está impactando, mas é bem verdade que isso já mostra que o mercado está numa outra fase. E aí, como todos esses players se posicionaram, ao invés de grande catálogo, como o Spotify, né, se manteve ali ou se mantém ainda preso a essa proposta, embora o Spotify na área no podcasts, por exemplo, ele tenha feito investimentos também, mas no caso do streaming de vídeo, a postura ficou muito diferente. Netflix e todos os demais se comportando como produtoras. Só que enquanto as outras, aquelas que eram produtoras de fato, tinham outros canais para remunerar aquela produção e para tentar fazer o retorno sobre o investimento, para quem é unicamente plataforma de streaming, isso aí ficou dificultado, porque na verdade o camarada tem que fazer com que as produções se paguem dentro da plataforma. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que a Netflix esteja passando por um momento ruim. Tá? Não é o caso. A Netflix ainda é campeã de assinaturas, ela ainda ganha do Disney Plus de longe. Disney só se aproxima da Netflix quando ela associa-se o número de assinantes que ela tem, Disney puro, com outros serviços que fazem parte da companhia, como o próprio Hulu, o ESPN Plus e por aí vai. Mas Netflix ainda é líder absoluta, com mais de 220 milhões de assinantes em todo o mundo, então ela ainda tem uma força muito grande, porém, há claros indícios de que esse mercado está entrando em um novo momento. E o próprio modelo, que já foi vantajoso para a Netflix há uma década atrás, quando ela começou a fugir dos royalties
e criar suas próprias propriedades intelectuais para garantir que ela tivesse outras formas até de receita, talvez isso seja hoje um ponto que venha a engargalar o seu próprio modelo de negócios. Na medida em que a competição fica dura, eu tenho que fazer investimentos cada vez maiores, eu tenho que ter mega produções o tempo todo, e isso talvez não esteja se refletindo na contribuição que cada assinante traz para a plataforma, ou talvez isso não esteja se refletindo, como parece a situação atual na Netflix, num movimento de entrada, de captação em maior volume de novos usuários. E aí, como a margem aperta, a postura mais extrativista começa a ganhar maior destaque. Tem todas essas plataformas, ou as principais delas, pensando em entregar planos mais baratos com a inserção de anúncios, tem a questão das regras que estão se endurecendo, são todos claros indícios de que o cenário mudou e que o modelo de negócios que lá atrás parecia um modelo de negócios interessante e próspero, talvez hoje ele entre num sistema de questionamento. E aí a gente vai acompanhar para ver de fato o que está acontecendo. Bruno, esse mercado está em estagnação, já está em declínio? Não, acredito que não. A estagnação seria se eu não tivesse a possibilidade de chegar a novos mercados consumidores e captar mais clientes. E tampouco em declínio. Agora que ele está passando por uma consolidação violenta, aí a gente pode ter certeza que sim. E aí o cenário fica mais duro para todos esses competidores, não é só para a Netflix. Por enquanto a Disney está surfando em vários hypes, mas a gente sabe também que isso tem vida curta. E daqui a 1, 2 anos ela também vai ter, possivelmente, dificuldade em captar novos assinantes. Aí eu acho que, para finalizar, uma consideração que eu faço é que, apesar da gente estar nesse movimento de consolidação, ainda cabe muito espaço para inovação e até algumas reviravoltas. Olhando por essa perspectiva, os players que já estão consolidados, e aí falando da Netflix e dos seus principais concorrentes, Amazon, Disney, HBO e outros, eles acabam saindo em desvantagem ou podem sair em desvantagem. Vejam bem, isso é uma projeção que eu estou fazendo em análise minha, tá? Ninguém garante que isso vai acontecer, mas eu vejo como uma possibilidade, por eles estarem agarrados justamente nessa mecânica tradicional, e isso pode fazer com que eles tenham um custo muito alto para manter essas plataformas vivas e tenham uma dificuldade de gerar aquele ganho que os acionistas estão esperando apenas com os seus assinantes. Portanto, na minha concepção, ainda tem sim espaço, inclusive para que novos players entrem nesse mercado, de repente trazendo uma proposta um pouco diferente. E aí, se eu pensar em quem se mantém exclusivamente como plataforma e não entrou nessa vibe de produção, ou até entrou, mas depois recuou, como o próprio YouTube, ou, de certa maneira, outras redes sociais baseadas em vídeo, talvez daí possa surgir alguma coisa, alguma proposta de valor diferente. Outra saída, é claro, é a consolidação de várias plataformas em um player gigante. Até o nosso amigo Renan Peixoto falou disso no último episódio, falou: alguém vai acabar comprando a Netflix. Isso pode também ser uma saída, não só com a Netflix, talvez a Netflix seja a menos óbvia, mas comprando esses players, adquirindo esses players de menor porte ou firmando parcerias vantajosas com eles. Vamos ver como esse mercado vai reagir daqui para frente, e acho que sempre é interessante a gente analisar em que ponto está o mercado para analisar quais são as estratégias mais utilizadas. Se eles todos partirem apenas para uma lógica extrativista, aí certamente eu vou ter uma deturpação dessa proposta de valor original, e aí isso abre ainda mais espaço para novos concorrentes. Vamos ver até onde vai a briga das gigantes aí do streaming. Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Aproveitem esses espaços para interagir, para mandar sugestões de tema, para mandar o feedback de vocês. É sempre muito legal e muito positiva essa troca. O Talk to Biz, você já sabe, está disponível nas principais plataformas do ramo. Seja você usuário Apple, seja você usuário Android. Se você está acostumado a ouvir suas músicas pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music, nas principais plataformas de podcast da atualidade, basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que você nos encontra. Sempre fica o meu convite para que conheçam o Talk to Biz no YouTube,
toda semana tem conteúdo novo em vídeo, conteúdo exclusivo, tratando dos mesmos temas que a gente trata por aqui. Portanto, fica o meu convite para que vocês conheçam também essas produções em vídeo. Por fim, fica o meu recado: se você gosta do nosso conteúdo, acompanha o trabalho que a gente desenvolve aqui e acha que esse trabalho agrega, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, fazendo com que bom conteúdo sobre estratégia, gestão, marketing e inovação chegue a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Hoje vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço a todos. Até lá.